Segundo matéria publicada em Tendências e Debates do jornal Folha de São Paulo, em 28 de setembro passado, juristas de todo o país procuram demonstrar que o novo projeto de Código de Processo Civil em discussão no Congresso Nacional merece reparos. As críticas maiores ao projeto de lei 8046/2010 se referem a ele entregar aos juízes poderes enormes para a solução dos conflitos, diminuindo perigosamente, em contrapartida, os direitos das partes e dos advogados, o que colocará em grande risco o direito de um justo processo legal e, como consequência, a própria integridade de todos os nossos direitos tão arduamente conquistados nas últimas décadas. Fere, inclusive, o direito à ampla defesa assegurado constitucionalmente pelo artigo 5º, inciso 55, e, na opinião do professor Costa Machado, desconsiderando muitas das críticas dos especialistas e dezenas de boas sugestões apresentadas pelos relatores parciais da reforma do CPC, o relatório do deputado Sérgio Barradas mantém e amplia a concentração de poderes nas mãos do juiz de primeira instância, ao arrepio dos direitos das partes e dos advogados, revelando inequivocamente o autoritarismo que cerca o projeto em tramitação na Câmara. Bom, para explicar os maiores problemas advindos com essa reforma do Código de Processo Civil, temos a satisfação de receber o advogado Antônio Cláudio da Costa Machado, professor de Teoria Geral de Processo e Direito Processual Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e do curso de mestrado da Unifiel. Como vai, professor? É um prazer muito grande estar entre colegas para discutir um assunto tão importante para o Brasil, que é esse novo Código de Processo Civil. Professor, está difícil o entendimento dessa questão do Código de Processo Civil. E eu vou passar essa primeira pergunta para você, Raul, mas é uma preocupação geral, sim, dos advogados, esse amplo poder que tem hoje o magistrado para poder decidir, talvez em primeira instância, e encerrar o caso. Raul, vou te dar um complemento da pergunta. Exatamente, eu vou complementar, mas antes queria complementar também o doutor Marco Antônio Kojorovski, já nosso companheiro aqui de mesa, sempre dando interessantes explicações sobre assuntos de direito bancário, e hoje com certeza também terá assuntos para comentar conosco, porém, é claro que ele vai, com todo o seu conhecimento, nos auxiliar na discussão ampla, dentro do possível, do que está sendo, professor, essa mudança, né? O que seria, o que a gente deseja que seja feito um novo Código de Processo Civil que corresponda às expectativas. Então a gente sonha tantos anos, né, para que haja essa modificação e de repente o que está tramitando ali no Congresso não é aquilo que a gente espera, pelo menos essa é a sua análise. É isso. Desde o começo dessa minha luta, há quase 3 anos, que eu venho dizendo que nós, na verdade, não precisamos de um novo Código de Processo Civil no Brasil. Porque o problema da morosidade da nossa justiça não decorre dos defeitos do Código de Processo Civil, mas sim da falta de infraestrutura do nosso Poder Judiciário. A justiça não funciona direito porque faltam recursos orçamentários, principalmente nas justiças paulistas e nas justiças estaduais, e principalmente na nossa justiça em São Paulo. Falta informatização, falta capacitação dos nossos servidores, falta um número maior de juízes, falta uma gestão profissional. Se nós realizarmos essas transformações na nossa justiça, o processo volta a funcionar direitinho. Para que o Brasil tenha uma ideia sobre isso, eu tenho alguns números que são estarrecedores. O Brasil tem 86 milhões de processos em tramitação hoje. Desses 86, quase 25% estão em São Paulo. São 20 milhões de processos em São Paulo. Então ninguém pode pensar numa reforma do processo sem pensar e levar em conta o estado de São Paulo. No ano 2000, havia em São Paulo 10 milhões de processos e 54 mil servidores. Hoje nós temos 20 milhões de processos e 45 mil servidores. Pode funcionar uma justiça assim? Em 2004, nós tínhamos 12 milhões de processos e 6 mil oficiais de justiça. Hoje nós temos 20 milhões de processos e 5 mil oficiais de justiça. E por isso que a justiça não funciona. Falta um choque de gestão na nossa justiça em São Paulo. Como é necessário fazer preeminentemente esse choque de gestão? O Rio de Janeiro vem fazendo. A justiça paulista,
que há 25 anos era reconhecidamente a melhor do Brasil, hoje é a pior do Brasil. A Justiça do Rio de Janeiro há 25 anos era uma das piores do Brasil e hoje está entre as melhores do Brasil. Por quê? Porque eles fizeram um choque de gestão no Poder Judiciário carioca. E hoje, o Rio de Janeiro julga uma apelação em 7, 8 meses. São Paulo leva 4, 5, 6 anos para julgar uma apelação. Alguém diria, é a diferença do Código de Processo Civil. É claro que não, o código é o mesmo. Só que lá é rápido e aqui é devagar. O Rio Grande do Sul, por exemplo, hoje julga uma apelação em 3, 4 meses. São Paulo leva 4, 5, 6 anos para julgar uma apelação. O culpado por essa morosidade paulista é o Código de Processo Civil? Não é. A morosidade da justiça no Brasil não decorre do Código de Processo Civil não ser bom. O nosso código é muito bom. Ele decorre da falta de infraestrutura da nossa base operacional da justiça. Então eu só queria emendar o seguinte, quer dizer, na opinião do senhor, quando está se discutindo alternativas, a autoridade maior do juiz, a autonomia maior do juiz de primeira instância, que é o ponto, que estão analisando questões técnicas, o senhor acha que, na verdade, o que deveria ser abordado muito mais importante do que isso é a questão operacional. Quer dizer, o operacional, que na opinião do senhor, é que está falho, muito mais do que o processo civil em si. Com certeza, com certeza. São Paulo precisaria, no ano de 2011, pelo menos de 10 bi para fazer a justiça funcionar. Vieram 5. Como é que pode funcionar uma justiça assim? Já estava atrasado. Já está atrasado há muito tempo. O Estado de São Paulo precisa cada ano que passa, um pouco mais de dinheiro e recebe a cada ano um pouco menos de dinheiro. Quer dizer, não é resolver, nós não vamos conseguir resolver o problema da morosidade mudando a lei processual. Esse é o primeiro grande ponto. Só que o que se tem entendido, na verdade isso não é dito, mas é o que a gente percebe, é que é difícil fazer uma reforma do judiciário de novo, uma reforma administrativa, então vamos tentar consertar pela superfície. Né? Vamos para a ponta do iceberg, que é a lei processual. E aí, com esse foco completamente errado, eles querem resolver a coisa na marra. Como? Criando um processo profundamente autoritário, extremamente autoritário, que concentra poderes totais nas mãos dos juízes de primeira instância, que subtrai os nossos direitos de partes no processo, que subtrai os nossos direitos de advogados no processo e transforma esses direitos subtraídos em poderes concentrados nas mãos dos juízes. Vai ser um processo profundamente injusto, profundamente autoritário e se se tornar um pouco mais rápido no primeiro momento, vai ser só no primeiro momento, que com o passar do tempo nós vamos perceber que a injustiça vai ser tão grande e o processo vai voltar a ser lento, porque o número de ações crescerá enormemente no Brasil quando as pessoas perceberem que o processo é pró-autor e que qualquer um vai poder receber alguma coisa na justiça. Professor, eu gostaria de indagar com relação ao projeto em si. O projeto em si, ele tem uma questão de agilidade e celeridade. Pois bem, mas nós não podemos esquecer o devido processo legal. Gostaria que o senhor explanasse com relação a essa questão de, no projeto, entender que vai ser mais rápido a parte de primeira instância. E se realmente não vai ser ou vai ser, qual que seria a vulnerabilidade para o jurisdicionado e para o advogado atuante? Eu queria começar dizendo uma coisa interessante. O grande problema da nossa justiça, o maior problema da nossa justiça, não é o tempo que passa entre a propositura da ação e o proferimento da sentença. O grande problema da nossa justiça é o tempo que passa entre o proferimento da sentença e o julgamento da apelação. O Rio Grande do Sul joga uma apelação em 3, 4 meses, o Rio de Janeiro em 6, 7 meses. Quer dizer, nós temos que consertar a justiça para a segunda instância funcionar melhor. Só que a estratégia dos reformistas do Código é na primeira instância. Eles querem concentrar os poderes totais nas mãos dos juízes de primeiro grau, para que a coisa seja resolvida na primeira instância. E para esse fim eles eliminam direitos. Que direitos? Direitos probatórios. E em relação às provas, os juízes se tornarão imperadores, senhores absolutos das provas. Por quê? Porque eles poderão inverter a ordem da produção das provas sem qualquer justificativa. Cada juiz vai produzir as provas do jeito que quer. Não haverá um devido processo legal para a produção das provas. Hoje existe uma ordem estabelecida no artigo 452 que tem que ser obedecida. E para o juiz fugir disso, ele tem que justificar e buscar, de preferência, a concordância do advogado para dar uma nulidade. Não vai precisar mais disso. Ele vai fazer a prova, produzir as provas do jeito que quiser. O juiz tem poder para alterar os prazos processuais.
Onde a previsibilidade? Onde a segurança jurídica? Hoje nós temos o direito de ouvir 3 testemunhas. Nós não teremos mais o direito de ouvir 3 testemunhas. Poderemos arrolar 10 testemunhas e 3 para cada fato. Mas a redação do dispositivo concernente a esse assunto não nos garante mais o direito de ouvir 3 testemunhas. Se o juiz mandar uma testemunha embora, não cabe recurso. Se o juiz indeferir uma prova pericial, hoje cabe agravo. Não caberá agravo. Se ele nomear um perito inadequado, não cabe agravo. Se ele fixar honorários provisórios de R$50 mil numa causa de 40, eu não tenho como reclamar. Não cabe agravo. Se o juiz indeferir a juntada de um documento, não cabe agravo. Se ele determinar uma prova absurda, não cabe agravo. Quer dizer, os juízes serão senhores absolutos das provas. Só cabem, na verdade, recursos de 2 decisões. A decisão que julga a exibição de documento ou coisa e quando o juiz inverte o ônus da prova. Mas nós temos algumas regras novas sobre provas que serão objeto de decisões irrecorríveis, como, por exemplo, a proibição da prova ilícita. Se o juiz admitir uma prova ilícita, eu não tenho o que recorrer. Se ele admitir uma prova emprestada ilegalmente, num caso em que não cabe agravo de instrumento. Quando eu estiver em audiência e o juiz indeferir a tomada do depoimento da parte, eu posso agravar. Tem hoje um agravo retido em audiência, que é interposto oralmente. Não existe mais agravo retido. Eu não vou poder reclamar. Se ele mandar uma testemunha embora, eu não vou poder recorrer. Se ele indeferir perguntas à parte ou às testemunhas, esses indeferimentos ficam sem recurso. Quer dizer, isso é autoritarismo, sabe, no último grau. Nós não podemos admitir que todos esses nossos direitos democráticos que estão revelados no Código de Processo Civil sejam jogados fora. Esse é um lado. Tem mais 2 lados, né? Os juízes ficam com poderes totais em matérias cautelares e em matérias antecipatórias, que na verdade é um outro departamento, né? O livro 3º, Processo Cautelar, que é a existência desse livro é que mais dignifica o nosso Código de Processo Civil no mundo. O nosso código é reconhecido como um dos mais importantes, mais modernos e mais técnicos do planeta. E por que ele é assim reconhecido? Porque só no Brasil nós temos um livro inteiramente dedicado ao processo cautelar. E o grande problema é que eles eliminam o livro inteiro e junto com o livro inteiro vão os procedimentos cautelares específicos. Não haverá mais uma disciplina para o arresto, para o sequestro, para a busca e apreensão, para o arrolamento, para alimentos provisionais, para caução. Nada disso mais será regulamentado. Os juízes serão soltos para conceder as medidas cautelares que quiserem com uma facilidade enorme. Me preocupa muito o arresto. O arresto é uma pré-penhora, é um ato de extrema agressão contra o patrimônio das pessoas. Hoje a lei limita o poder do juiz de conceder arresto à existência de um título executivo. Eu preciso de uma nota promissória, de um cheque, uma letra de câmbio, um contrato, ou pelo menos de uma sentença de 1º grau já proferida. Nada disso será necessário. Se o autor vier com um bom documento, até qualquer documento, e o juiz entender que há uma aparência de direito aí, ele manda arrestar os bens do devedor, se o autor conseguir demonstrar um pouquinho de perigo em mora. Quer dizer, a necessidade de um título executivo na base é uma limitação ao poder do juiz que não existirá mais. A busca e apreensão, por exemplo. Hoje, a busca e apreensão de uma criança, de documentos, de livros comerciais, de quaisquer coisas móveis, ela é executada por 2 oficiais de justiça. O código não fala nada. Bastará um. Se eu tiver de arrombar portas e janelas e uma casa para buscar e apreender uma criança, por exemplo, a lei exige a presença de 2 testemunhas. Isso é garantia para os nossos direitos. Não há exigência mais de 2 testemunhas. Hoje, para buscar e apreender bens objeto de contrafação, CDs, discos, livros reproduzidos ilegalmente, é necessária a presença de 2 peritos. Eles atestam a contrafação e aí os 2 oficiais de justiça realizam a apreensão. Nada disso está previsto. Poderes totais nas mãos dos juízes. Arrolamento não tem disciplina nenhuma. Nós não saberemos mais que interesses são tutelados, quem pode pedir. Vai ficar tudo na mão do juiz. O juiz vai proceder em matéria cautelar com inteira liberdade. Isso é um perigo para os nossos direitos e para nós. Isso é um perigo para os nossos direitos e para a nossa liberdade. Eu acho que a gente vai entrar no intervalo agora, professor. Né? Mais um minutinho, fiquei assustado. Eu também fiquei assustado, todo mundo quieto aqui. Quieto, que realmente é um negócio sério.